Nossos lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar das tretas dos backstage dos filmes, porque filme é que nem Instagram, tudo é lindo por ali, mas no final tem umas tretinhas rolando. Mas se tem uma coisa que não é treta, é você assinar o streaming do Telecine pela internet. Lá você encontra mais de 2.000 filmes, inclusive eu encontrei lá vários filmes que eu morria de saudade, tipo Moulin Rouge, Aos 13, que são filmes incríveis e vale super a pena rever esses filmes. E lembrando vocês também que novos assinantes têm 30 dias grátis para usufruir do serviço, que vale super a pena. Então se você ficou interessado, o link tá aqui na descrição. O primeiro filme dessa lista é As Panteras. Para quem é mais familiarizado aí com os backstage, sabe que a produção desse filme foi bastante turbulenta, tanto por algumas questões da produção quanto questões pessoais, como as próprias Angels. Tem boatos aí que dizem que a Lucy Liu ela não se dava muito bem com a Cameron Diaz e a Drew Barrymore. Inclusive essas duas viraram tipo BFFs pra vida, mas não com a Lucy Liu, que teve outros problemas até mesmo com a produção, e um desses problemas foi justamente o seu salário, que não chegava nem perto do que as colegas recebiam. O salário da Cameron Diaz, por exemplo, era 5 vezes maior que o salário dela, e o salário da Drew Barrymore chegou a aumentar mais ainda, principalmente depois que ela se envolveu com a produção do filme. E um outro grande problema que a produção do filme passou foi que eles tiveram vários roteiros e eles não tinham definitivo até o início das gravações, e por isso o diretor McG associou todo o sucesso à força das atrizes que estavam bem confortáveis com seus papéis, que causou uma tensão no elenco, fazendo com que o Bill Murray brigasse com a Lucy Liu durante as gravações, porque eles estavam discordando de uma cena, e ele chegou a parar a gravação e falar: "O que diabos você tá fazendo? Você não sabe atuar?" A Lucy Liu foi pra cima dele, o diretor do filme, McG, teve que separar todo mundo ali, e apesar da Liu evitar falar sobre isso, em uma das entrevistas ela chegou a revelar que talvez o cansaço que ela estava sentindo tenha intensificado mais ainda a briga, porque na época que ela estava gravando As Panteras, ela estava conciliando com as gravações de Ally McBeal, porque segundo ela, às vezes eles terminavam as gravações de As Panteras às 4 da manhã e ela já tinha outra gravação de Ally McBeal às 6 da manhã. Mas essa não foi a única briga que o Bill Murray se envolveu no set não, mas também com o diretor do filme, o McG. Eles não concordaram com uma cena e ele simplesmente deu um tapa no diretor. Em entrevista, eles chegaram a intensificar mais ainda essa briga. Segundo o próprio Bill Murray, ele disse que o diretor inventou essa história, que ele tinha uma mente muito criativa, mas também complementou nessa entrevista que o diretor deveria morrer. E realmente, assim, foi bem séria essa briga, tão séria que fez com que o McG afastasse o Bill Murray das gravações, ou seja, ele não participou dos filmes seguintes das Panteras. A segunda treta dessa lista aconteceu no Oscar 2019, quando o filme Infiltrados na Clã, que foi dirigido pelo Spike Lee e produzido pelo Jordan Peele, estava concorrendo na categoria principal da noite de melhor filme. Só que quem levou foi Green Book, do diretor Peter Farrelly. Na época o filme foi bastante criticado porque muitos consideraram que o filme trabalhava o racismo nos Estados Unidos de forma bastante superficial, principalmente para a época que era inserido o filme. Alguns chegaram a ter umas críticas mais duras, considerando até mesmo o filme racista, e a jornalista do The Root chegou a falar que o filme incentivava o racismo. E Green Book já tinha acumulado algumas polêmicas com relação a isso, principalmente quando o ator principal, o Viggo Mortensen, chegou a falar a palavra nigger em uma entrevista durante a divulgação do filme. E a própria família do Don Shirley, que é o pianista da história interpretado pelo Mahershala Ali, falou que a produção nem chegou a consultar eles pro filme, e falou que o filme tem várias mentiras e que o filme passou pano também. E outro incômodo que rolou foi que eles nem chegaram a citar a família durante a temporada de premiações. O único que citou foi o Mahershala Ali quando falou sobre o seu personagem. E no momento que foi anunciado que Green Book seria o grande vencedor da noite, o Spike Lee simplesmente levantou, foi falar com Jordan Peele, e quando retornou para o seu lugar, ele ficou de costas durante o discurso todo. E é óbvio que esse foi o assunto da noite, e a imprensa foi para cima do Spike Lee querendo saber dessa história. Ele evitou falar, mas em uma das entrevistas ele chegou a falar que ele se sentiu como se o árbitro tivesse feito a marcação errada. E a terceira treta dessa lista foi o filme 50 Tons de Cinza.
Cinza que nem tudo foi prazer nessa produção e o motivo foi a adaptação, e eu nem rimei de propósito, mas o grande motivo é porque assim, quando a gente adapta um livro para o cinema, tem alguns aspectos que ficam de lado sim, seja para um melhor direcionamento da história, seja para agilizar um contexto da história, e o que aconteceu em 50 Tons de Cinza foi uma briga de ideias da autora com a diretora. No primeiro filme da franquia, 50 Tons de Cinza, a diretora Sam Taylor-Johnson, além de ter ficado com a direção, ela também ficou com o roteiro do filme, só que isso incomodou a autora do livro, a Ellie James, que foi lá no Universal e pediu mais direitos sobre o roteiro do filme, até porque uma das grandes convergências que ela tinha com a diretora eram as cenas de sexo, que não eram tão explícitas quanto era no livro, e o que a Universal fez nessa história? Simplesmente deu tudo pra ela. Ela não só ficou com o roteiro, como ela também ficou com o figurino, com o elenco, com tudo. Segundo a diretora, ela disse que a relação com a autora ficou bem tóxica, e segundo a autora, ela disse que todo o processo foi incrivelmente doloroso. E isso chegou a incomodar até mesmo as pessoas que trabalhavam na produção do filme. Alguns chegaram a comparar até mesmo a autora com um dos personagens do livro, falando que ela exagerava. E alguns chegaram a falar que faltava experiência a ela, que simplesmente não dava pra colocar tudo que estava no livro, e ela era meio irreversível nesse aspecto. Isso, gente, é de diversas fontes, tá? E pra vocês terem noção, teve uma discussão até mesmo da palavra final do filme, ou seja, pra chegar nesse ponto, realmente tava uma relação super desgastada. E depois que todos os filmes foram finalizados, até surgiu uma oportunidade ali de trazer a história, só que da perspectiva do Grey. Só que o próprio ator falou que ele tá velho demais pra isso e que ele não gostaria de ficar repetindo uma história que já foi contada. E a quarta treta dessa lista é a Natalie Portman em Thor: O Mundo Sombrio. A gente sabe que a atriz não ficou muito contente com a sua participação em Thor: O Mundo Sombrio e nem do direcionamento que a personagem dela teve. A ideia inicial de Thor: O Mundo Sombrio é que ele fosse tipo um Romeu e Julieta, só que a Marvel não curtiu muito essa ideia, que era da Patty Jenkins. Depois de um tempo, a Patty Jenkins chegou a dar algumas entrevistas sobre esse ocorrido e ela falou sobre a importância das suas ideias estarem alinhadas com o que o estúdio quer. E ela disse que seria muita responsabilidade se o filme desse errado, até porque ela seria a primeira diretora mulher que a Marvel contrataria. Na época, a Natalie Portman defendia muito as ideias da Patty Jenkins, principalmente porque ela falava sobre a importância de ter uma diretora mulher para aquele filme, mas acabou que a Patty Jenkins abandonou o projeto. A Natalie Portman quase foi junto nessa, ela só não foi porque ela tinha o contrato para cumprir, e acabou que o Alan Taylor substituiu a Patty Jenkins na direção. E na época, a Natalie Portman chegou a falar que ela finalizou com a personagem dela, dando a entender que não retornaria, e também previu uma possibilidade de estar num futuro Vingadores, o que aconteceu em Vingadores Ultimato, que eles reaproveitaram gravações que foram feitas em Thor: O Mundo Sombrio. Mas assim, a gente sabe que ficou tudo bem, né? Porque lá na San Diego Comic Con 2019 foi anunciado que a Natalie Portman retornaria para Thor: Amor e Trovão, que ela seria a Lady Thor, o que surpreendeu muita gente, mas dizem por aí que quem convenceu a atriz a retornar foi o diretor do filme, o Taika Waititi. E a quinta treta dessa lista é a treta entre o Vin Diesel e o The Rock, porque simplesmente não dá pra falar de treta do backstage do cinema e não citar pelo menos essa treta, porque gerou uma comoção a ponto de criar um derivado de Velozes e Furiosos, que foi o Hobbs and Shaw, para os atores não trabalharem juntos, ou seja, cada um fica aí com a sua franquia. Assim, de fato, essa briga tem a ver com a discordância do direcionamento que a franquia estava tendo, mas também briga de ego, sim, porque quando envolve o ego ali, fica mais difícil de entender, principalmente das proporções que foram dadas. Essa treta começou lá em 2016, quando o The Rock postou nas suas redes sociais que alguém do membro masculino do elenco não era tão profissional, e ele disse que a franquia não era sobre uma pessoa só, mas sim sobre a família que se formou ao longo dos anos. Eles chegaram a trocar algumas farpas, eu sempre quis dizer isso, igual um blog de fofoca, mas chegou a um ponto em que eles nem gravavam mais juntos em cenas que eles precisavam contracenar, em que a montagem fez parecer que os dois estavam ali. Foi só em 2018 que eles falaram abertamente dessa treta. O The Rock falou que a indireta de fato era pro Vin Diesel, e foi aí que ele anunciou que a última participação dele em Velozes e Furiosos seria no 8º filme, até porque ele iria começar a focar na nova franquia Hobbs and Shaw. Ele até chegou a agradecer o irmão Vin por ter apoiado a nova franquia. Mas ficou uma situação um pouco estranha, porque alguns
alguns personagens aparecem nas duas franquias, como a mãe de Hobbs, que tá confirmada pro Velozes e Furiosos 9. Mas assim, gente, o que importa no final das contas é sair um filme bom, e muitas dessas tretas nem chegaram a afetar o resultado final do filme. Isso demonstra muito profissionalismo por parte da produção, principalmente para entregar aí o entretenimento para as pessoas e que a gente não sinta essas colisões que acontecem em todos os meios de trabalho. Mas lembrando aí vocês que todos esses filmes vocês podem usufruir lá no streaming do Telecine, que tem mais de 2.000 filmes no catálogo, e aproveitar para se entreter na sua quarentena. Você consegue fazer toda a sua assinatura online, e lembrando que quem é novo assinante tem 30 dias grátis. Então, se você gostou, o link tá aqui na descrição, vai lá, aproveita, vale super a pena. Mas deixa aí nos comentários qual dessas tretas você nem fazia ideia que tinha acontecido e qual outra treta você também lembra. Eu sei que a Marvel tem várias, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!